Muitas vezes, quem vai empreender na periferia, tá, Deus dará. E eu acho que a esquerda errou, muitas vezes, em ter uma visão meio assim, um empreendedor. Não, cara, o empreendedor é importante. E, cara, tá bom. Um outro problema sinistro que a gente tem aqui em São Paulo é trânsito, né, cara? Inclusive é uma da. Tá rolando um monte de obra nesse momento aí, né? Acontece bastante, sim, quando tem ano de eleição, bastante obra. Como é que a gente faz para resolver o problema melhorar, pelo menos, o trânsito? Uma das paradas legais que aconteceu recentemente, que eu, pelo menos, acho legal, já ouvi umas críticas também, é aquela faixa azul, que pelo menos ajuda a galera da moto. É legal. Mas, e aí? Como é que a gente... Tem o que fazer pra gente melhorar? Porque estamos só cada vez ficando cada vez mais entupida a cidade. Igor, essa da faixa azul é até um ponto, porque assim, o Ricardo Nunes fez muito pouca coisa, ele gastou pra caramba e resolveu pouco problema. E só começou a meter um monte de obra na véspera de eleição, do jeito politiqueiro e tal, sem planejamento, obra que ele não vai terminar, essas coisas. Mas a faixa azul foi uma coisa certa que ele fez. Acho que a gente tem que saber reconhecer quando um adversário seu acerta num ponto. E acho que a faixa azul foi correta, eu vou continuar como prefeito de São Paulo. Agora, ela dá mais segurança para os motoqueiros. Tem que ser ampliada. Agora, ela não resolve o problema do trânsito. Como que você vai resolver o problema do trânsito em São Paulo? São várias medidas. A principal delas é você reduzir os deslocamentos. Não tem como. São Paulo tem, sei lá, eu acho um pouco mais de 6 milhões de carros. Você pode construir mais viaduto, um outro viaduto em cima. Vai nascer saturado já, cara. Tem avenida que você abre e duplica, no dia seguinte ela já está congestionada. Porque você tem uma saturação muito grande do número de automóveis. E porque você tem um problema na cidade, que a maior parte dos empregos estão no centro, certo? E a maior parte dos trabalhadores mora na periferia. Resultado, a pessoa tem que fazer um deslocamento gigante de 20, 30 quilômetros para ir para o trabalho todo dia de manhã, e esse deslocamento na volta para voltar para casa. Isso, além de ser transporte público mais cheio, quem tem carro vai de carro. É mais carro na rua. Então isso é mais trânsito, isso é mais poluição, mais emissão de carbono, aquecimento global. E isso é uma cidade caótica, que não sustenta. Junta isso ainda com aquela coisa da especulação imobiliária, dos caras metendo um monte de prédio com a ruinha ali estreita, as pessoas estão pegando congestionamento para tirar a vaga do carro da garagem. Tá desse jeito. Qual é o caminho? Primeiro, reduzir distâncias. Eu fui lá conversar com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. E fui visitá-la e ela me explicou o projeto chamado Paris 15 Minutos, que é um projeto uma visão urbanística que está acontecendo em várias cidades, em Paris, em Xangai, em Melbourne, que é você descentralizar serviços e empregos na cidade toda. Porque aí, vamos supor, tem um número que é chocante. Na Barra Funda, que é o distrito de São Paulo que concentra mais emprego para o morador, você tem 700 empregos para 100 moradores. Certo? Na cidade de Tiradentes... Eu vou ter que confiar em você, eu não manjo desses números. Depois aos fatos confirma. Isso é do mapa das desigualdades. Tá bom. 700 empregos para cada 100 moradores. Em cidade de Tiradentes, que é o que tem menos, tem 3 empregos para 100 moradores. De 700 para 3. Qual que é o resultado? Todo dia quem sai o povo de cidade de Tiradentes, e aí, cidade de Tiradentes é um exemplo, mas sai do Grajaú, sai de Parelheiro, sai de Peru, sai do Itaim Paulista, sai de Guaianazes, sai dos extremos da cidade para vir trabalhar nas regiões centrais onde estão os empregos. Qual é a lógica para a gente poder também alterar a dinâmica de mobilidade da cidade? Estimular a geração de empregos nas periferias. Porque aí você diminui as distâncias e os deslocamentos. Isso com a força do Estado ou viabilizando? Tem que ser em parceria com a iniciativa privada. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, eu estava conversando com empresários do setor de telemarketing. Vários deles estão migrando de São Paulo para capitais do Nordeste. Pô, tu vai ajudar os caras do telemarketing para encher o nosso saco, cara. Tô brincando. É emprego, porra. É sim, é verdade. Né? Eu tô brincando. Então, isso para dar um exemplo, né? Poderia ser vários outros. Estão indo para o Nordeste. Por quê? Porque o ISS, que é um imposto municipal, lá em João Pessoa, por exemplo,
baixaram, aí para eles se torna mais vantajoso ir para lá. Aí eu perguntei para eles, eu falei, porra, você tem aqui sua empresa na República, escritório, 3 mil empregos. Se eu botar isso em Itaquera, ou se eu botar isso lá no Campo Limpo, no Capão, esse mesmo ISS que estão te propondo em João Pessoa, você vai? Ele falou, na hora. Para mim é muito mais barato eu não deslocar minha operação para um outro estado e ir para cá e gerar esses empregos lá. Esse é um mecanismo que você pode fazer por indução fiscal. Isso está no nosso plano de governo. O outro é uma agência municipal de crédito. Hoje eu estava conversando com um pequeno comerciante. Cara, muitas vezes quem vai empreender na periferia, tá, Deus dará. E eu acho que a esquerda errou. Muitas vezes em ter uma visão meio assim, um empreendedor. Não, cara, o empreendedor é importante. O cara que empreende, né? E hoje tem muito jovem, muita gente, que o cara não quer ir lá e ser o funcionário e tal no sistema tradicional. O cara quer fazer o negócio dele, quer empreender. Às vezes ele tem uma habilidade que é dele. Lógico, que é dele. Qual é o papel do poder público aí? O poder público tem que... atrapalhar hoje Muitas em dia. vezes atrapalha, mas o poder público pode ajudar. A agência municipal de crédito que a gente está propondo é isso. Uma agência municipal de crédito para dar-lhe um capital de giro, um capital inicial para esse cara empreender. Só que a proposta é fortalecer isso nessas regiões onde criar uma espécie de zona econômica especial, entendeu? Tem um limite esse crédito? Cara, a gente não chegou ainda a moldar Entendi. exatamente o valor do crédito, porque isso vai depender Precisa de uma também. análise técnica. Precisa de análise técnica, precisa ver de parcerias, inclusive com bancos públicos como a Caixa. A prefeitura pode entrar com um fundo garantidor, que é um ponto que vários pequenos e médios empresários têm conversado com a gente também, por meio das suas associações. Eu estive lá na Associação Comercial de São Paulo esses dias e foi um tema que apareceu.